reler aqui para o vídeo. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Maturidade cristã requer o desprendimento das coisas de menino. Requer um crescimento espiritual de tal forma que a gente olhe a Andressa do vídeo e a gente sente o Espírito Santo falar assim, ó, você pode mais. Mas como que eu vou fazer mais? Qual o caminho para que eu consiga exercer um ministério eficaz, que eu consiga exercer a minha função como membro dessa igreja? E aí, o primeiro ponto que eu separei é justamente esse. Reverência eclesiástica, ou reverência na igreja. Reverência significa você ter educação, e até eu coloquei aqui como matéria de escola, né? Educação moral e cívica, e aí por último doutrina. Você conhece as doutrinas da sua igreja? Você sabe por que existe uma ordem de culto? Porque quando a gente não conhece o ambiente onde nós estamos, a gente acaba questionando coisas óbvias. Por que existe um boletim? Por que primeiro ora, depois canta? Só que às vezes os líderes eles têm que responder a algumas coisas que parece que está explicando para a criança. Oh, é assim, porque a Bíblia mostra lá não sei aonde. Uma vez que aqueles que se entregaram a vida para Jesus deveriam entender isso de quem? Do pastor, do líder ou do membro que está do seu lado? Do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo em uma cidade que tem um nome de maravilhosa. E se a gente for pegar uma lupa ou fazer um raio-x, como eu estava falando no início, algumas igrejas estão, que eu nem sei se posso chamar de igreja, estão horríveis, estão feias. Não por fora, não pela sua indumentária. Hoje eu tenho que parar de ficar falando essas coisas. Mas eu vi alguém que falava mais ou menos assim, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. E centenas de pessoas achando que aquilo dali era algo extraordinário. Cadê o Espírito Santo? Cadê o conhecimento bíblico? Cadê a pessoa chega, citava a Bíblia, algo e falando totalmente contrário ao que a Bíblia diz. Está escrito na Bíblia assim, por que ele está falando ao contrário? E tem um monte de gente que deveria levantar e sair, porque ele está blasfemando contra a palavra, contra o Espírito Santo de Deus, e ninguém entende isso. Nós precisamos priorizar o culto, precisamos priorizar os serviços da igreja, precisamos chegar antes da hora, não é depois da hora, não. Não foi Deus que marcou com você o encontro aqui às 9 horas da manhã, foi você que marcou com Ele, por via da sua igreja, da doutrina estabelecida, ou da concordância de todos os irmãos nesse horário. Porque é interessante como poucas pessoas chegam atrasadas no trabalho, mas na igreja... pastor não vai falar nada comigo? Poucas pessoas são tão eficientes no trabalho, na igreja, do que como se estivessem no seu trabalho. E qual a diferença que a Bíblia faz do seu trabalho secular e do trabalho cristão, eclesiástico na sua igreja? Cadê a excelência? Mas lá no meu trabalho, todo mundo me obedece. Aqui somos mais um servo. Seja o pastor, seja a ministra de música, a educadora religiosa, todos estamos juntos com vocês para servir a Deus. Aqui ninguém está fazendo nada para o pastor, para a missão, para a ministra de música. Quem tem que louvar, ou quem é do ministério de louvor, precisa ter um compromisso da mesma forma que todos os membros têm de ensaiar, a função específica de ensaiar, de chegar antes e tal. Mas o comprometimento, a devoção, precisa ser
homogênea, não sei se é essa bem a palavra, mas todos precisamos estar compromissados, porque senão quando começar a chegar as novas pessoas, ele vai falar assim, poxa, mas a irmã da frente estava falando da irmã do lado, e a irmã do lado estava falando da irmã lá da frente, e como é que fica isso? O Espírito Santo precisa tocar no seu coração e te mostrar que aquela pessoa que você identifica como sendo a pior da igreja, que você não vai com a cara dela em um palavreado mais baixo, ela é que é o alvo do seu amor. É ela que você precisa amar mais do que todas as outras. Porque talvez ela continue sendo essa pessoa que você identificou porque falta amor nela. E aí a gente leu que o amor faz tudo isso aí, ó. Basta você amar. O segundo ponto que perpassa pela essa reverência é o comprometimento cristão. Qual o seu comprometimento com as atividades da igreja? Qual o seu comprometimento com tudo aquilo que a igreja tem colocado à sua disposição para a sua capacitação, como escola bíblica, como o curso que está acontecendo, como as oportunidades de servir lá na missão? Você precisa ter um compromisso cristão, porque é quando a gente faz algo extraordinário, é que que o Espírito Santo está se movendo através de nós. Eu juro que eu não queria falar isso, mas quinta-feira, sei lá se foi quinta ou quarta-feira, eu estava de bobeira e eu falei assim, não, eu vou lá pro projeto. Então, eu tinha que esperar a Monique sair do trabalho, que eu marquei de pegar ela, e fui pro projeto. E fiquei lá no projeto, simples. Na sala das crianças, fiquei com o Léo um pouquinho. Depois eu vi que a Rosa estava meio para lá e para cá, fui para a cozinha, fiquei lá um pouquinho. Na verdade, fui para a cozinha procurar o café. Aí cheguei na cozinha, não tinha um café. Aí eu ia falar para a Rosa, vai fazer um café para mim. Aí o Espírito Santo falou assim, agora tu lava a louça. Aquele monte de louça lá na pia. Minha esposa está aqui, a coisa que eu mais odeio de fazer em casa é lavar a louça. Eu também. E eu dei graças a Deus que eu já estava terminando, só faltava enxaguar e chegou as meninas, pastor, a gente ia lavar. Então vem, que vai ficar à vontade. Mas cadê o seu compromisso com o projeto? O projeto não é da igreja, não, o projeto é seu, irmãos. E o projeto não é do seu bolso, não, é da sua vida, dos seus braços. Mas tá, então o pastor só vai quando está de bobeira. Pelo menos quando você estiver de bobeira, deixa que o Espírito Santo te use lá em cima. Cheguei lá, Rosa e Léo com, acho que os 60% de todas as crianças. E a gente fez aquela radiografia que eu já falei, e apenas poucas pessoas da igreja têm servido lá em cima de forma voluntária. Por que isso? Esse comprometimento cristão envolve a justiça, e a justiça terrena. De que forma você não está folgando com a justiça? Você não está fazendo vista grossa para as coisas que acontecem à sua volta, com as injustiças que as pessoas estão sofrendo. Existe um paralelo que se faz com o cristão nominal, que seria aquele cristão romântico. A vida é bela, tudo vai dar certo, eu nunca vou ser assaltado, eu nunca vou passar por dificuldades. E existe o cristão que conhece que mesmo passando por todas as tribulações, ele possui o amor, ele consegue amar, ou ele deve amar. Quando eu ouço algumas coisas como a que aconteceu com o Júnior, eu preciso glorificar a Deus, porque o Júnior é que foi a vítima, e não lamentar porque ele foi a vítima, porque pior seria se o Júnior fosse o autor do crime. E tem muito crente que não, mas só pode ter acontecido isso com o Júnior porque o Júnior está em pecado, né? Aconteceu porque o diabo está fazendo a parte dele, irmão. E muitas vezes nós não estamos fazendo a nossa, como igreja como um todo. Não que o Júnior tenha feito a parte dele.
Mas a cidade maravilhosa está muito feia, porque a igreja não tem se preparado para a vinda do Senhor. Muitos pensam que eu estou trabalhando lá no morro, ensinando, mudando a vida de crianças, adolescentes e jovens, mas sabe qual é a verdade? É que eu estou só servindo lá, só estou fazendo alguma coisa, por isso que eu invento de cortar o cabelo, eu invento de levar as crianças para lá, para cá, porque à medida que eu estou com eles, eu estou aprendendo e tendo a minha vida transformada, e tendo a oportunidade do Espírito Santo para fazer alguma coisa, ao invés de ficar com os braços cruzados. Para eles eu ministro e sou ministrado, com eles aprendo lições de vida, e a Bíblia, e ensino a Bíblia, e por eles sou oportunizado em servir ao Senhor. E por último, relevância, e aí você pode completar. Qual a sua relevância? Se você morresse hoje, se você saísse da igreja hoje, que falta você faria? Eu estava brincando sobre o arrebatamento, e aí falei com algumas pessoas sobre isso, né? Que de repente ela vai me procurar e não vai me achar, não querendo que essa pessoa fique, mas se acontecesse isso, qual a sua relevância espiritual hoje se você mudasse de cidade, se o Espírito Santo falasse, agora você vai morar lá na China? Qual a sua atividade espiritual de oração, de audição, de interpretação daquilo que o Espírito Santo está falando hoje no nosso meio, para você e para os outros? Foi muito interessante a última mensagem de ontem, que o pastor estava falando praticamente a mesma coisa que eu falei quando eu preguei sobre o Paracletos, a família Paracletos, que, né, todo o Antigo Testamento todos os homens, grandes homens do Antigo Testamento poderiam realmente cometer erros normais, mas nós não, por conta do Espírito Santo. O que o Espírito Santo tem feito através da sua vida no campo social, da cidadania, diante dessa hostilidade do mundo, em que você basta parar a moto que as pessoas já estão entregando celular, não precisa nem mais falar nada. Qual a sua relevância no sentido espiritual sobre fidelidade? Você é fiel ou você é conivente? Não é conivente aqui não, né? Há uma outra palavra que diz que não, nem mais nem menos. A sua vida é uma vida de fidelidade a Deus ou uma vida conveniente? Essa seria a palavra. Enquanto tá bom para mim, eu tô nessa igreja, depois que ficar ruim, eu vou para outra. Enquanto o pastor fala coisa que eu gosto, tá bom. Quando o pastor fala coisa que eu não gosto, em Apocalipse, um dos textos que eu estava estudando, ele vai dizer que a tribulação produz glória e prova não é tentação, porque a tentação ela vem para tirar de nós o Espírito Santo de Deus, mas as provas, como a que o Júnior passou, ela produz em nós algo de Deus. Já a tentação, quando a gente cai, produz algo tenebroso, diabólico. É possível vencer o pecado, e ainda foi isso que foi dito ontem, que me chamou a atenção, porque o Espírito Santo habita em nós. A sua relevância espiritual vai ser a partir do momento que você deixar o Espírito Santo se mover através de você. E foi interessante ver o pastor Batista ontem falando sobre o Espírito Santo, sobre a busca do Espírito Santo, sobre deixar o Espírito Santo fazer as coisas. Mas é isso que precisa acontecer em nós. E um pastor da primeira igreja batista lá de Copacabana, falando sobre avivamento espiritual através do Espírito Santo de Deus. Você tem buscado o Espírito Santo de Deus na sua vida?
Você tem feito a sua parte de oração, de jejum, de entendimento daquilo que Deus quer para o seu viver? Porque ninguém aqui, irmãos, está salvo de todas essas questões que eu coloquei, nem eu. Eu preciso chegar mais cedo do que eu chego para o culto. Eu preciso me preparar para o culto. Eu preciso servir muito mais do que eu tenho feito. Eu preciso receber mais do Espírito Santo de Deus. Só que, se nós estivermos pensando como igreja, não basta eu, não basta outros poucos irmãos buscarem a mesma coisa. Eu não sei quantos estão fazendo o curso com o pastor Nilton, que é uma das pessoas mais capacitadas nessa área, referência na minha vida. Mas se você não está fazendo, você deveria se envergonhar disso. E ainda ver se tem como, acho que ainda tem como entrar, né, pastor? Porque o domingo deveria ser todo do Senhor. Aí você vai, mas domingo à tarde eu tiro aquele cochilo, eu vejo Faustão, eu vou não sei aonde, eu preciso... Você precisa entregar a sua vida ao Senhor. E se você já fez isso há algum tempo, você precisa receber mais do Espírito Santo de Deus. Porque é isso que Deus espera de cada um de nós aqui. Juntos nós vamos avançar. Agora, se nós estivermos esperando algumas pessoas fazerem o curso para depois me ensinar, para depois eu, sei lá, pegar no caminho, vem fazer o curso, se envolva nos trabalhos. Vai começar agora a indicação, né, dos cargos da igreja. E geralmente as pessoas, já estou aqui há 3 anos, as pessoas sempre têm dificuldade, porque a maioria fala o quê? Quem já ficou na comissão aí pode responder? Não posso. Se prepare desde já, fala assim: Espírito Santo, me mostra o que eu posso fazer. Se eu vou dar aula na EBD, se eu vou ficar na introdução, se eu vou fazer isso, se eu for aquilo. Mas você precisa servir de alguma forma, irmãos. Porque, voltando lá, Andressa, o tempo é pouco. Nosso tempo é muito pouco. E ninguém sabe o dia de amanhã. Mas o Espírito Santo, Deus espera que você faça hoje, como se o amanhã não fosse existir. Que Deus nos abençoe e que os irmãos compreendam.